O olhar da Miranda sobre meditação é o tema da live class de hoje e a gente vai falar não apenas o conceito da meditação, o que é de verdade, para que você aprenda, porque possivelmente você aprendeu errado e por isso você não consegue fazer essa prática que tantos nomes famosos usam e priorizam, como Gisele Bündchen, Steve Jobs, Bill Gates, pessoas de fato de sucesso, porque essas pessoas entendem o quanto uma mente calma é muito mais aberta ao sucesso. Então, tanto essa parte conceitual do que é meditação, quanto 10 erros comuns de pessoas que meditam, que fazem com que você acabe desistindo, e eu tenho certeza que você pratica quase todos eles, e por isso você não consegue inserir a meditação no seu dia a dia. E por último, eu vou dar 10 meditações fáceis para você inserir de vez essa prática milagrosa na sua vida, na sua rotina. A primeira parte da live class, o que é meditação, eu quero deixar bem claro que por mais que a maioria das pessoas acredite que meditação é a ausência total de pensamentos, é ter aquele momento transcendental como verdadeiros monges budistas, é essa crença que faz com que a gente não consiga meditar. Porque de verdade, a meditação vem da palavra dhyana, em que dia significa foco e na é a ausência. Então é a ausência de foco, é você permitir que os pensamentos venham como se a sua mente fosse um céu azul e os pensamentos fossem nuvens, que às vezes são nuvens mais leves, mais suaves, às vezes são verdadeiras tempestades, mas no fundo disso tudo tá aquele céu azul com o sol pronto para brilhar em algum momento. Ou seja, quando você está meditando, você observa os seus pensamentos. Você permite que eles venham. E quando você começa a meditação, é claro que esses pensamentos serão em maior volume, porque a nossa mente foi projetada para pensar. Nosso cérebro foi projetado para trabalhar 24 horas por dia. Então, quando você para, tá trabalhando, tá num ritmo super acelerado, parou, deu o comando para a mente, não vai ser de forma imediata. Não tem um botãozinho ali que diz modo meditação, modo ativo. Até tem. E você vai conseguir disparar esse botãozinho, mas ao longo do tempo da prática. Porque a meditação, assim como tudo na vida, requer prática, requer consistência. E você vai ver, durante essa live class, que meditar não é difícil. Só precisa consistência. Aliás, meditar é simples. Você faz isso no seu dia a dia. Você só não está fazendo de forma consciente, proposital e, portanto, não consegue aproveitar melhor os resultados dessa prática. Enquanto o pessoal tá chegando aqui, quero dar oi pra Olive. Oi, querida, tudo bem? Seja bem-vinda, minha Jean maravilhosa. A Mari, a Mi tá chegando por aqui. Quero dizer para vocês compartilharem essa live class com os amigos e amigas de vocês, para que essas pessoas também aprendam de verdade o que é meditação e vocês possam ter uma troca, tanto do assunto, do tema, como das experiências que vocês têm. E tem uma meditação assim, verdadeiramente transcendental. Foi a sensação mais incrível que eu, Miranda, já tive. E naquele momento eu nem sabia que essa meditação viraria a abertura do meu livro, do meu terceiro livro de Paris Saint-Eiffel, Sansara, os Ciclos da Evolução. Essa meditação foi muito forte. Eu estava fazendo a união do meu feminino, do meu sagrado feminino e do sagrado masculino. E eu cheguei ao orgasmo sem me tocar, acordada em cima da cama, só meditando. E essa meditação veio para esse livro porque, ainda que Brahmari seja sim um livro muito sexual, o primeiro livro da trilogia, Meandro tem essa parte sexual também, mas aqui já começa o mergulho para o único sentido que faz sentido, o de dentro. E Sansara é a verdadeira explosão do despertar espiritual. Por isso que essa meditação tão transcendental, mas ao mesmo tempo também tão física, de sensação física de orgasmo, abriu esse livro. E se você quiser adquirir a trilogia, é só me chamar pelo direct. A primeira parte da live class, o olhar da Miranda sobre meditação, você aprendeu errado e é por isso que você não está sabendo fazer, por isso que você está desistindo, por isso que você não colhe os benefícios verdadeiros dessa prática milagrosa e transcendental, afinal de contas, o que é meditação? Diferentemente do que a gente imagina que meditação seja o foco, a atenção plena, como mindfulness, por exemplo, que é um tipo de meditação que a gente vai ver mais pra frente, fala de você ter essa atenção plena, meditar é você permitir que esses pensamentos venham, como eu disse, num céu azul, que apenas passam as nuvens,
que podem ser mais densas, que podem ser mais suaves, que podem ser verdadeiras tempestades. Quando você consegue se colocar nessa posição mais fixa de um céu azul, observando os pensamentos, observando os sentimentos, você começa de fato a fazer a sua meditação. E isso pode ser num momento específico, quando você senta lá ou deita para fazer a sua meditação, seja guiada ou seja sozinha. A gente vai ver no final dessa live class 10 tipos fáceis de meditação, então fica por aqui. Seja no momento em que você está no seu dia a dia observando. Você parou para almoçar e você conseguiu fazer isso de forma verdadeiramente presente? Prestando atenção não só no entorno, mas prestando atenção no que você é, em quem você é. E principalmente sem julgamento. Simplesmente prestando atenção, simplesmente observando. Essa palavra de Ana que diz que é a ausência de foco, que é a verdade da meditação, ela mostra que meditar é um relaxar, é um estado de relaxamento sem julgamento ou sem crítica. E a crítica é comum ao cérebro humano que aprendeu a definir, a catalogar, a classificar absolutamente tudo o tempo todo. Desde que nós somos crianças, nós somos treinados a julgar, a catalogar, a classificar na escola, com os nossos pais. E esse aprendizado ele vai aumentando ao longo da vida adulta. É por isso que quando a gente para observar os nossos pensamentos já treinados para julgamento, continuam julgando. Ah, que blusa feia, que música alta, que respiração não sei o quê. E assim a gente vai fazendo, que cor, que... Porque a gente está o tempo todo nessa observação atenta de um cérebro voltado para o julgamento e não para o relaxamento. E isso é explicado pela teoria que eu falo sempre aqui, que é a teoria do cérebro trino. Essa teoria divide o cérebro em 3. Instintivo, emocional, que é a maior parte do nosso cérebro, e o racional, que é só 7%. Só que a gente esquece o cérebro emocional e instintivo e fica forçando esse cérebro racional, que é o cérebro responsável pelo julgar, pelo criar um pensamento específico a respeito de qualquer coisa, com início, meio e fim. Então você precisa ter esse pensamento que inicia, que tem um desenvolvimento e que finaliza. E quando você desenvolve demais isso, você fica só na parte atenta. E essa parte atenta, ela é projetada para um ser humano que precisava lutar ou fugir lá na época dos nossos ancestrais e que veio evoluindo a parte externa, mas não interna. Ou seja, hoje a gente não precisa mais lutar ou fugir para a nossa sobrevivência. Mas é essa sensação que nós temos quando nós estamos ansiosos, com medo, frustrados. E essas emoções permeiam demais a nossa vida todos os dias. Quando a gente está soterrado por emoções que nos fazem sentir essa adrenalina toda, essa emoção toda, o nosso cérebro está num modo chamado luta ou fuga. E esse modo luta ou fuga é um modo de sobrevivência e não há como você criar, não há como você relaxar nesse modo. Por isso que é difícil quando você está trabalhando o dia todo, você chega de noite e você acha que tem esse botãozinho para desligar, ou de manhã quando você quer meditar, o horário que você quiser meditar, porque esse botãozinho ele não existe ainda. Você precisa desenvolver ele e entender como fazer isso. E você vai aprender já já. Então, esse relaxar sem julgar, sem questionar, precisa desligar esse cérebro racional que fica o tempo todo julgando para entrar num cérebro mais emocional e mais instintivo. Só que o ser humano foge das emoções como o diabo da cruz. Então a gente evita de falar das nossas emoções, de confrontar, de entender as nossas emoções. A gente muitas vezes sente, mas não sabe exatamente o que está sentindo. E esse cérebro racional, ele serve unicamente para pôr em palavras o que a gente sente. Foi para isso que ele se desenvolveu. Depois é que vieram as ciências, as físicas e toda essa parte mais intelectualizada. Mas a verdade é que o cérebro racional, que serve para colocar em palavras o que a gente sente, não está sendo usado para isso. Então, mesmo o uso do cérebro racional de uma forma super intensa ao longo de todo o dia, não usa ele para aquilo que ele foi projetado. E quando o cérebro não é usado para aquilo que ele foi projetado, a gente se sente cada vez mais frustrada, porque não está sendo usado o verdadeiro milagre, o verdadeiro poder que nós temos. E o verdadeiro milagre, o verdadeiro poder que nós temos começa nas nossas emoções. Da minha colinha aqui, eu coloquei então essa diferença entre o relaxamento do sistema luta ou fuga e desse treino nosso para darmos opinião a absolutamente tudo. É por isso que a gente não consegue atingir um estado meditativo de fato. Porque está o tempo todo naquele pensamento de precisamos pensar, precisamos julgar, precisamos falar, precisamos entender, compreender. E a meditação ela não tem essa necessidade de compreensão.
ela é a mais pura e simples observação. Então, todos os momentos do seu dia que você observar, conseguir observar sem julgar, sem classificar, sem definir, você estará num estado meditativo. Essa primeira parte da Live Class, o Olhar da Miranda, o que é meditação, em que eu falei sobre os conceitos de meditação, que a gente aprende um pouco diferente do que a gente pode aplicar de verdade no nosso dia a dia, nos leva às meditações equivocadas. E eu vou falar agora na segunda parte, Olhar da Miranda. Na segunda parte da Live Class, o Olhar da Miranda sobre meditação, você aprendeu errado e é por isso que é tão difícil, sobre 10 equívocos comuns que a gente faz e é por isso que a gente não consegue meditar. Na minha colinha aqui, o primeiro erro comum que dificulta a meditação é limpar a mente.